Jogo virado na Câmara dos Deputados. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Estamos aí iniciando esse dia de hoje para vocês, falando do que a gente mais gosta, que é bastidor da política. A política é um jogo de xadrez. Ela é dinâmica, ela muda todo o tempo. A gente até não concorda com grande parte do que é feito, mas a gente gosta de analisar esse jogo porque, de fato, ele é instigante. E o que aconteceu na Câmara dos Deputados da semana passada para cá mostra bem o que a gente está falando. Nós estamos falando sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Lembrando a vocês que essa presidência é importante não somente porque define grandes projetos e propostas que mudam a vida de todos nós, mas também a vida do próprio presidente da República, porque é o presidente da Câmara que dá seguimento aos pedidos de impeachment, como aconteceu inclusive no passado recente, com o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, contra a presidenta na época, Dilma Rousseff. Portanto, é um cargo cobiçado, prestigiado e poderoso. E o que aconteceu da semana passada para cá é que havia uma disputa que envolvia 3 candidatos: Elmar Nascimento, do União Brasil, Antônio Brito, do PSD e Marcos Pereira, do Republicanos. Marcos Pereira resolve fazer uma jogada de mestre e consegue tirar a candidatura dele e já emplacar de imediato a de Hugo Mota, que é o líder do seu partido, um homem benquisto, um jovem deputado, apesar de já estar no seu 4º mandato, benquisto por todo mundo, inclusive a oposição. Naquele momento o jogo se inverteu, foi chamado reviravolta na Câmara dos Deputados. Mas ali não é terra de bobo, tem muito mestre naquela Câmara. E eles inverteram de novo o jogo. Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo, o jogo vira o tempo todo na Câmara, tá muito interessante de fato de acompanhar. Porque realmente ali, no momento em que o Marcos Pereira viu que ele próprio não tinha viabilidade na disputa e abriu mão da sua candidatura em nome da candidatura do líder do seu partido Republicanos, Hugo Mota, parecia que o jogo estava definido, né? Que tudo convergiria para o Hugo Mota. O próprio presidente Lula disse que não teria problemas ali inicialmente de apoiar o Hugo Mota. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que apoiava até então o nome do líder do União Brasil, Elmar Nascimento, também disse que não via problema. Então o Hugo Mota começou a acender. Mas aí aconteceu uma coisa que talvez essas pessoas que articularam isso não esperavam. O Elmar Nascimento, que até então era o favorito na disputa, não se conformou de ser preterido pelo Arthur Lira nesse processo, e aí se uniu a outra pessoa que também não se conformou com esse jogo, que foi o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que resolveu manter também a candidatura do líder do PSD, Antônio Brito. E aí eles firmaram um pacto, o Elmar Nascimento com o Antônio Brito. Eles, um apoia o outro, e ao final do processo, qual dos dois estiver mais forte, aí um abre mão para a candidatura daquele que estiver mais forte. Isso mudou o jogo de novo, porque o que aconteceu? Aconteceram 2 coisas nesse processo. O Centrão, né, comandado pelo Arthur Lira, rachou nesse processo. Parte do Centrão, agora o PL com o PP do Arthur Lira, apoiando o Hugo Mota do Republicanos. O União Brasil e o PSD nesse pacto aí. E aí, esse racha do Centrão, o que ele fez? Ele pegou o governo e o PT, que até então eram coadjuvantes nesse processo, e fez eles se tornarem decisivos. Hoje o PT e o governo são o fiel da balança diante do racha do Centrão. E aí o Elmar Nascimento marca, para hoje, uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ninguém menos do que o ex-padrinho político, se é que não vai voltar a ser, de Elmar Nascimento, que é justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que levará Elmar Nascimento a esse encontro. Portanto, será um encontro entre o presidente Lula e, como você bem disse agora, virou o fiel da balança. Quem era excluído antes agora determina o processo.
juntamente com o Elmar Nascimento, para que o presidente Lula justamente veja, se o Elmar Nascimento virar presidente da Câmara, eu também tenho que ter uma ponte ali. Ou seja, ninguém sabe mais quem será o presidente da Câmara, porque agora o jogo de fato voltou a estacar zero. Agora a frase que Elmar Nascimento disse ontem para o jornal Estado de São Paulo é sensacional. Porque Elmar Nascimento, que hoje se encontra com o presidente da República, chamou o núcleo ou o grupo que ele faz parte, que é o Centrão, de Centrinho. Ele acabou dizendo exatamente que o Centrão virou Centrinho. Essa frase é maravilhosa e demonstra bem a inversão de poder na Câmara dos Deputados. Agora, essa inversão de poder, como você disse, veio também pelo sabido Gilberto Kassab. Gilberto Kassab desceu em Brasília ontem e a estadia de Gilberto Kassab mudou muito esse jogo. Kassab, eu gosto sempre de dizer, é sabido e muito sabido. O que ele fez naquele momento? Justamente o que o Rodolfo explicou. A união dos dois candidatos que estavam aparentemente fora do processo, não dando cabeça de chapa para nenhum deles, dizendo que está muito longe ainda da eleição acontecer para definir quem vai ser a cabeça de chapa. Com isso, ele divide por completo a Câmara e leva os dois candidatos que estavam na frente para hoje buscarem o apoio do poderoso PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. E aí entra um outro ingrediente. O PL quer, de qualquer maneira que seja aprovada, a anistia ou o projeto de anistia do 8 de janeiro e está vinculando ao candidato que ele dará apoio, o apoio explícito a esse projeto. O jogo inverteu por completo. Então, aí o Elmar Nascimento, então, né, fala essa frase, o Centrão virou Centrinho, e ele pega e diz o seguinte, que a intenção agora dessa união entre o PSD e União Brasil é abrir um diálogo com o governo que, segundo ele, estava interditado. Interditado por quem? Essa é a grande questão. Já que o comando ali daquele grupo era do Arthur Lira, ele meio que deixa entender que quem interditava esse diálogo era o Arthur Lira. Quer dizer, o governo, que antes aí era totalmente coadjuvante, estava à margem desse processo, marginal nesse processo, passa a ser agora a noiva, passa a ser um personagem interessante. E aí talvez o governo, se tiver essa habilidade, e ele consegue criar para a próxima presidência da Câmara uma situação melhor do que a que ele tinha com Arthur Lira, do qual ele era totalmente refém. Quer dizer, se o governo se torna decisivo nesse processo, ele pode negociar melhor a sua participação nesse jogo. Então, realmente uma situação que mudou completamente. Quer dizer, o governo antes era quase espectador desse processo e agora passa a ser uma peça-chave na decisão. Eu vou falar uma palavra que é mais forte, mas o governo era refém de Arthur Lira. E agora ele vai dominar o processo e, de alguma maneira, vai ter participação do ponto de conseguir comandar parte da Câmara dos Deputados. Agora, esse é um ponto importante. Grande parte da Câmara hoje se mostra justamente independente e orgulhosa de ser independente porque não está submetida ao presidente. Então esse jogo também tem que ser feito numa medida muito inteligente, porque caso contrário, o candidato que levar o apoio do presidente pode ser visto pela maioria justamente como um cara comandado pelo Palácio do Planalto. E aí sim a maioria pode se juntar contra o outro candidato. Portanto, o jogo está longe de acabar, mas a reviravolta da reviravolta já motivou esta semana. É isso aí, o jogo vira ali o tempo inteiro. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, deixando aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.